Muito bem, caríssimo estudante. Olha aí, prof, os nossos estudantes conseguiram realizar a nossa prática? Muito bem. Se não conseguiram, marquem de realizar, de perceberem essa movimentação sem pressa. Faz aí 15 segundos de cada lado, se for fazer revezado, né? E descansa aí 20 segundos, mas observa, estamos na fase concêntrica, estamos na fase excêntrica, não, estamos na fase isométrica. Por quê? E aí vocês fazem essa troca aí de informações e de conhecimento com os colegas de vocês, tá bom? Muito bem. Então bora dar uma olhada aí no que a gente tem de revisão dessa nossa aula. Olha só, agora nós estamos na aula 13.2 e nessa aula 13, a Prof. Iris falou com vocês sobre a atividade física e os seus efeitos no músculo. Muito bem. Falei com você sobre essa estrutura e a função anatômica do músculo, as propriedades funcionais, as adaptações musculares, como a hiperplasia e a hipertrofia. E aí, dentro desses campos, eu mencionei um pouco mais sobre os tipos e características dessas fibras musculares, o tipo 1 e o tipo 2. Dentro dessas fibras de tipo 1, a gente observa que elas são de contração lenta e a tipo 2 são de contração rápida. E aí eu mostrei alguns exemplos para vocês, algumas imagens. Vocês lembram? Pois é. Dentro desses tipos de ações, e aí eu trouxe até o momento do exercite-se mais e mais, ações para vocês realizarem aí no músculo da fase concêntrica, da fase excêntrica e da fase isométrica. E aí, dependendo do tipo que é exigido, né, dentro das tipo 1, eu vou trabalhar com um tempo de contração lento, com um sistema energético oxidativo, então eu vou queimar aí o carboidrato, as gorduras, o nível de resistência à fadiga vai ser muito alto, eu vou precisar resistir por muito tempo. E aí eu trouxe exemplos aí de exercícios com prática de endurance, como maratonas, né? Tipo de exercício físico que eu vou estar utilizando, recomendado é o aeróbio, então eu vou o tempo todo estar utilizando aí dessa capacidade aeróbia, e o nível de produção de força vai ser baixo, tá? Em contrapartida, se eu for realizar aí práticas com as fibras musculares do tipo 1, do tipo 2, aliás, eu vou ter ações que podem ir de intermediário a rápido, do glicolítico / oxidativo, o nível de resistência pode ser de intermediário a baixo, e aí vocês comparem com o primeiro quadro que eu mencionei aqui para vocês, tá? Muito bem. Tipo de exercício, ele já vai começar a variar entre anaeróbio, entre está concentrado de fato na musculatura ou nessa capacidade dessa oxigenação, certo? E o nível de produção de força vai ficar entre intermediário e muito alto. Então agora vai exigir mais de mim. E aí eu dei um exemplo do bloco de partida de uma corrida de 100 metros, por exemplo, em que vai exigir muito mais de mim, né? Vai exigir de mim essas duas colunas aqui, tá? Que a intensidade vai ser muito alta. Reforcei com você aqui a questão do comportamento do músculo, e aí vocês conseguiram visualizar aí o comprimento, então aí dele que vai variando em repouso, na isometria, na fase concêntrica ou na fase excêntrica com seu alongamento. E é a geração de força que vai se variando. Também mencionei com vocês aqui a respeito da adaptação fisiológica, né? Para que essa adaptação ela acontece, prof? Ela acontece para tentar suportar o esforço em decorrência de uma prática de exercício físico. E aí eu vou ter aí duas formas, a hipertrofia e a hiperplasia, né? A hipertrofia, que a gente mais deseja, né? Visivelmente daquele volume, né? Então eu vou ter aí o aumento no tamanho dessas fibras musculares. Em contrapartida, né, na forma mais micro, eu vou ter o aumento do número de células, de fibras musculares,
certo? E tudo isso vai fazer essa composição na hora da prática do exercício físico. Nossa revisão foi feita, agora é a hora da gente virar aí de novo a vinheta para fazer a correção dos exercícios. Então, bora lá! Muito bem, retornamos agora para a gente fazer aí essa correção. Vamos verificar se vocês conseguiram acertar as questões. Bora lá para a primeira então. O que diz a primeira questão, Profires? Ela diz o seguinte, me acompanha aqui no 3, hein? 1, 2, 3. O comportamento do músculo durante o exercício físico é um processo complexo que envolve várias adaptações fisiológicas e musculares. Perfeito, a gente viu até esse reforço aí no finalzinho da revisão, tá? Ao se observar a ação muscular e uma contração concêntrica, o que ocorre com o comprimento do músculo? Concêntrica. E aí eu deixei uma dica aqui com essa imagem. Então eu vou ler de novo para você internalizar. Essa tá bem simples, mas é importante que você preste atenção. Olha só. O comportamento do músculo durante o exercício físico é um processo complexo que envolve aí várias adaptações fisiológicas e moleculares. E ao se observar essa ação do músculo em uma contração concêntrica, o que ocorre com o comprimento do músculo. Então, o que a questão quer está aqui, ó. Olha só. Vamos às opções? Letra A diz que o comprimento do músculo aumenta. Letra B diz que o comprimento do músculo diminui. Letra C diz que permanece constante. Letra D fala que oscila o comprimento do músculo. E letra E diz que o músculo ele não é afetado. A, B, C, D ou E? Vamos lá? Muito bem, quem acertou aí marcou a letra B. Então, quando eu estou na fase concêntrica, eu tenho uma aproximação aí dessas minhas fibras musculares, eu vou ter a diminuição aí desse comprimento, né? Muito bem. Questão de número 2. Olha lá, agora as meninas vão ler comigo, hein? No 3. 1, 2, 3. As contrações permitem uma variedade de respostas musculares, desde movimentos rápidos e poderosos até a sustentação de posturas por períodos prolongados, e são cruciais para atividades físicas e funções corporais rápidas. Vou ler de novo, olha só. As contrações permitem uma variedade de respostas musculares, desde movimentos rápidos e poderosos até a sustentação de posturas por períodos prolongados e são cruciais para atividades físicas e funções corporais diárias. A questão quer que você diga qual é a característica principal da contração, eu só quero falar concentração, gente, mas é porque está muito interligado, né? A contração excêntrica. Qual é a característica principal, caríssimos estudantes? Fala aí para mim. Tô ouvindo daqui algumas respostas boas, mas vamos ver as opções? Olha só. Letra A fala que o músculo se encurta. Letra B diz que não há alteração no comprimento do músculo. Letra C, o músculo se alonga. Letra D, se contrai sem movimento. E letra E, o músculo relaxa completamente. Estamos falando da fase excêntrica. Muito bem. Então, a resposta correta só pode ser uma. Qual é? Letra C. O músculo se alonga, né? Ele fica próximo do seu tamanho aí do repouso, porém não há nenhum tipo
de tensão se eu estiver em repouso. Se eu estiver na fase excêntrica, existe sim uma tensão, tá? Então essa é a diferenciação. A resposta correta, letra C. Questão de número 3. O que diz a questão de número 3? Agora os meninos vão ler comigo, hein? No 3. 1, 2, 3. As adaptações são essenciais para melhorar o desempenho físico e a resistência muscular, além de contribuir para a saúde geral do indivíduo. A atividade física regular pode levar a melhorias na força muscular, eficiência energética e capacidade de recuperação após o exercício. O que essa questão quer, Prof. Iris? Ela quer isso aqui, olha só. Que em uma contração isométrica, olha o I igualzinho da Prof. Iris, né? Só que o meu I é um I maiúsculo. Isométrica, o que acontece com a tensão muscular? E aí? Vamos ver as opções? Olha lá. Letra A, B, C, D e E. Então, letra A diz que o músculo diminui, varia ciclicamente na letra B. Na letra C, permanece inalterada a ação desse meu músculo. Aumenta na letra D ou cessa. E aí? A, B, C, D ou E? A gente está falando da ação isométrica. Olha só a resposta correta. Aumenta, né, gente? A gente está falando aqui. Por que aumenta, prof? Olha só. A gente está falando de uma contração, eu só quero falar concentração, mas é contração, tá, gente? Contração isométrica, o que acontece com a tensão. Então, a resposta está ligada ao quê? A tensão muscular. Tensão muscular. Por isso que a resposta é a letra D. Então, a tensão, ela aumenta, tá? Para eu conseguir manter aquele exercício, imagina você escorado aí na parede, no posicionamento de um agachamento, né? Afastamento das pernas, as costas totalmente apoiadas na parede, os pés bem plantadinhos no solo e você suportando esse movimento. Daqui a pouco você vai ficar igual uma batedeira, tremendo. Tec, 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 tec. Pois é, você vai ficar tremendo. Por quê? A tensão aumentou e você vai ter que resistir. Ah, eu preciso segurar esse exercício, prof, por 20 segundos. Esses 20 segundos vão parecer uma eternidade. A primeira vez você faz, consegue, descansa, aí você vai fazer a segunda vez, o músculo já começa a querer falhar e você já começa a querer sentar, já começa a querer escorregar da parede. Tô dando um exemplo, tá? Mas é basicamente isso que vai acontecer com a tensão nessa ação de contração isométrica. Muito bem. E aí, para a gente fechar, tem a quarta questão. Agora serão todos vocês comigo, hein? 1, 2, 3. Considerando um atleta de alto rendimento, discuta como as propriedades de elasticidade, plasticidade dos músculos contribuem aí para o desempenho atlético e como o treinamento pode ser direcionado para otimizar as propriedades. Prof, eu não sei o que é otimizar. Otimizar é utilizar o que há de melhor, tá? Pode ser melhorado ainda mais a sua prática. Então, eu vou otimizar essas propriedades. Vou utilizar o que há de melhor delas. Então, considerando um atleta, então a gente vai pensar em uma pessoa, num atleta de alto rendimento, tá? Isso aqui é para provocar vocês mesmo, tá? Para fazerem vocês pensarem, terem uma criticidade na produção aí de um texto. É preciso ter interpretação de texto,
compreensão, observação. E para isso que é importante, né, assistir jornais, ler revistas, estar acompanhando a mídia relacionada aí às práticas esportivas, para que você consiga perceber algumas nuances, tá? Então bora lá. Considerando uma atleta de alto rendimento, você vai discutir como as propriedades de elasticidade e plasticidade dos músculos contribuem para o desempenho atlético e como o treinamento pode ser direcionado para otimizar essas propriedades. Então, como que essas propriedades elas vão melhorar esse desempenho desse atleta? É basicamente isso que está dizendo o parágrafo. E aí eu trago uma chave de resposta. Você vai verificar, junto com o seu professor, com a sua professora, se a sua resposta caminhou para essa, né, que eu vou trazer aqui. Então é o seguinte, a elasticidade, ela permite que o músculo retorne ao seu comprimento original. Quando, prof? Após ele ser esticado. Enquanto a plasticidade refere-se à capacidade do músculo de se adaptar. Então, eu tenho elasticidade que vai voltar, então imagina um elástico, tá? A gente está falando exatamente de um elástico. O comprimento do meu músculo ele volta para o tamanho inicial e a plasticidade, o meu músculo vai se adaptar a um novo comprimento. Então, vou ter novos esforços, vou colocar alguma sobrecarga, vou realizar repetições de exercícios e esse meu músculo ele vai se adaptar após uma deformação prolongada. Para um atleta, que é o caso do que a gente está falando aqui, essas propriedades são fundamentais na hora que eles vão realizar aí movimentos rápidos. Eles precisam fazer esses movimentos e esses movimentos precisam ser rápidos e precisam ser muito eficientes. Então, esse treinamento, ele pode incluir exercícios de quê? De alongamento. Esse alongamento pode ser dinâmico, esse alongamento também pode ser estático, tá? Segurei o exercício, por exemplo, acima da minha cabeça, meus braços erguidos, né? Alongando ali, estático. Ou em movimentação, quase um aquecimento, né? Para melhorar essa elasticidade e as atividades que promovam a adaptação muscular, como treinamento com pesos, né? Com exercícios pliométricos, para aprimorar a plasticidade e a capacidade de gerar força explosiva. Então, gente, quando você observa uma questão como essa daqui, ela é mais complexa? É, mas ela vai além do que a gente viu na aula. Ela vai forçar vocês a buscarem mais, a observarem mais a execução do movimento, tá? E aí você vai falar, prof, é porque aquele indivíduo, aquele atleta executou o movimento e eu percebi que tinha uma tensão localizada no quadríceps, ou existia uma tensão localizada no abdômen, ou existia uma tensão localizada no bíceps, por exemplo. Eu imagino que seja porque ele está ali segurando o exercício. Então é para forçar vocês mesmos a observarem isso. E aí, gente, a prof, para encerrar essa nossa aula de hoje, deixa aquela mensagem, né? E o que diz a mensagem hoje, prof? Diz o seguinte, para você ativar a sua vitalidade, aliás, com atividade física, você vai poder esculpir um eu mais forte, né? O seu eu mais forte, e vai sentir a energia da sua vida, né, sendo renovada. Então, para isso é importante que você se movimente, que você se fortaleça e você viva mais e melhor. E como que a gente começa a fazer isso? Na escola, nas aulas de educação física, não é mesmo? Para isso, eu já te chamo aqui para a nossa prática. Isso, tem atividade aí para vocês fazerem, para vocês executarem. E eu já quero aí saber como é que foi, como é que estão sendo essas práticas aí. Manda para mim, pede para o seu professor, para a sua professora de sala me encaminhar presencial que eu vou gostar muito de acompanhar vocês de pertinho. Tchau, tchau!